Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Inspiração das Feras, quadro no qual nós entrevistamos diversos profissionais de diferentes carreiras para falar sobre sua vocação, de como escolher esse curso e muito mais. E hoje estamos aqui com uma das áreas que muitos desejam. Tem aqui uma companheira aqui que é uma área até que parecida, assim, querido, não vou falar o nome dele que ele vai se apresentar depois, mas trouxemos um profissional que já veio aqui na escola uma vez, faz o ano passado. E hoje estamos aqui com o Manuel Rodrigues. Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Não mereço, mas merece. Muito obrigado. Merece. Todos merecem. É prazer estar aqui, né? Primeira vez em um podcast, né? Então eu vou ficar muito envergonhado, vou errar muito. Então espero que eu consiga passar para todos vocês um pouquinho desse universo, né? Dessa minha área que hoje eu atuo, que é a engenharia da computação. Não sei se eu já podia falar, mas segue, né? Tá no título, tá no bom. thumbnail, tá em todo lugar. Então vamos ver se a gente consegue desvendar aí as dúvidas de vocês e de todos os futuros engenheiros ou aspirantes à engenharia da computação aí do ângulo. E de muitos mais escolas. E de muitas mais escolas, isso mesmo. Mas antes, não tô aqui sozinho, estou aqui com... Oi, eu sou o Gustavo Pazin, do segundo ano. Agora você sabe meu nome, não, como se você não soubesse todos os episódios que eu fiz. Se você não sabe, você não viu os outros episódios, você vai ver. Aí esse é o problema. Olá, amigos. É um pequeno delay. Olá, amigos. Meu nome é Lavínia. E hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar o meu pai. Mas antes da gente começar esse episódio, só um recadinho dos nossos patrocinadores. Está em busca do imóvel perfeito, seja para locação ou compra? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou locação dos imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções de total transparência e eficiência. A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito, para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando toda a segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que você merece. Mas assim, Manuel, quais são as principais áreas em que o engenheiro da computação pode atuar? Dentro da engenharia da computação, ela é muito abrangente, né? Mas digamos assim, que você entra na faculdade e você acaba tendo uma base de tudo, um pouquinho de tudo, né? E depois disso você começa a buscar assim, especializações para poder expandir ou se especializar em alguma coisa. Mas as áreas que te dá acesso a isso, né? São, de repente, a área de desenvolvimento. Então você pode ir para a área de desenvolvimento de software, etc. Engenharia de hardware, então o cara que vai lá desenvolver o chip, o microprocessador, ou desenvolver códigos para esses elementos, construir placas. Hardware é o computador em si, Isso. são as peças. Então assim, né, uma distinção que a gente vai acabar falando muito disso, né, de software e de hardware, né, principalmente. Software é aquilo que a gente xinga, hardware é aquilo que a gente chuta. Então quando a gente Faz sentido. Então quando a gente está falando piadinha, né, piadinha do meio, né, se o pessoal que da minha área escutar isso vai me xingar, mas tudo bem. Então, por exemplo, né, então, quando a gente fala de hardware, né, a gente está falando de componentes mesmo, de equipamento, monitor, a câmera, microfone, tudo isso é hardware. Software é o sistema operacional, Windows, ou algum aplicativo, ou alguma coisa que foi desenvolvida para funcionar daquele jeito. E então você pode, né, dentro da área de engenharia de hardware, trabalhar nesse desenvolvimento dessas peças, dessas placas, desses microprocessadores, desses circuitos elétricos, etc., eletrônicos. No ramo de automação industrial, por exemplo, então, automações, né, da área industrial, por exemplo, robô, implementação de robô, implementação a gente chama de PLC, né, que são... nossa, fugiu a sigla agora. Então, PLCs, né, que são nada mais do que equipamentos que você coloca dentro do seu setor industrial para que você consiga comunicar todas as entradas e saídas eletrônicas e elétricas da sua linha de produção
para o seu sistema de controle, por exemplo. Então, isso é uma outra coisa que você pode atuar dentro da engenharia da computação. Você pode ir também para a parte de cibersegurança, você pode ir para a área de redes, né, de infraestrutura, que é servidores, etc. Pode, e aí vai, né? Uma infinidade de áreas que dentro da área de tecnologia, vamos colocar dessa forma, que você consegue acesso tendo essa base da engenharia da computação, tá? Sempre focado aí bem na parte de software e também da parte de hardware. Computação em nuvem, vocês já devem ter ouvido falar, inteligência artificial também, então são outras áreas que podem ser exploradas. Né? É tema de quase, quer dizer, a cada 3 redações do Gordinho, uma tem inteligência artificial no mínimo. Assim. Menciona nos textos. É um assunto muito atual. Não, e se fala muito disso. Hoje a hype do momento é a inteligência artificial. Tem medo, muitas pessoas têm medo disso, as pessoas também tipo, gostam disso. A gente falou no episódio que saiu semana passada, a gente falou pro nosso professor de filosofia sobre esse novo caminho que a gente pode tomar com a inteligência artificial, o que vai da ética e como que é o avanço dessa tecnologia em si. Sim, inclusive a inteligência artificial é um avanço da tecnologia, né, atualmente. E a gente sabe que a tecnologia está sempre avançando. E como é que você se mantém atualizado? Não tem outra forma a não ser estudar. É ruim ouvir isso, vocês estudantes, né? Mas, você sai da escola estudando o tempo todo. Defasado, né? Porque a tecnologia hoje ela evolui muito rápido. Então, como você mesmo falou, né? Vamos pegar a inteligência artificial como exemplo. O assunto inteligência artificial não é novo. É da década de 50, 40, sei lá. É muito antigo. Então, os primeiros computadores com inteligência artificial são muito antigos. Né? Um dos primeiros foi o, se não me engano, o Watson, da IBM. Então, já eram capazes de fazer previsões ou predições de coisas assim, baseado numa massa de dados. Só que, como qualquer coisa, a tecnologia ela acaba evoluindo de forma exponencial. Então, lá atrás, né? Então, imagina assim que você tem uma curva exponencial mesmo. Né? Então, você começa uma evolução um pouco mais lenta e, de repente, essa curva ela sobe com tudo. E é o que está acontecendo nesses últimos anos, porque lá atrás a gente tem essa inteligência artificial, né, rudimentar, vamos chamar assim, há muito tempo atrás, mas hoje a capacidade de processamento que o hardware foi trazendo fez com que ela desse um boom de evolução. Né? E hoje ele consegue fazer muitas coisas que não eram possíveis fazer no passado. É até absurdo porque, tipo, entendeu? 2 anos atrás, quando surgiu, ficou famoso o ChatGPT, e geração de vídeo, assim, por inteligência artificial, é meio bizarro a comparação dos vídeos de hoje, que elas conseguem gerar, com os vídeos de antes. Não, mas famoso é o The Rock comendo pedra e o Will Smith macarrão, né? Tem muito vídeo, tipo... Você viu o elefante andando debaixo d'água? Não. Legal. Esse não. Eu vi de um outro elefante na neve que me assustou bastante também. Eu vi um vídeo que parecia que era um filme, assim, eram tipo astronautas em outro planeta, assim, e parecia que era um filme mesmo, parecia que os caras estavam num set fazendo filme. Não, essa modelagem de IA é muito interessante porque eles meio que pegaram dados físicos reais, né? Tipo, como que a física atua em determinadas circunstâncias, por exemplo, o movimento dentro da água, o movimento no espaço, etc. E junto com isso, né, aplicando a física dentro da inteligência, ela consegue construir, utilizando esses fatores para que o vídeo fique mais real possível. É impressionante. Bizarro. Isso é perigoso até. Vai ter uma hora que, né? A gente falou no episódio, mas vai ter uma hora que vai ser indistinguível. Não, de novo, o Léo passou um vídeo pra gente de como que tá... também, não lembro se era o da Google ou se é o ChatGPT, que a Google fez outro pra competir com o Gemini. Com a ChatGPT. Que não lembro qual dos dois, ele tem entonação na voz, ele passa realmente por uma pessoa real. O ChatGPT hoje tá assim. Hoje ele fala, ele tem entonações e assim, colocadas de uma maneira que realmente parece natural, não é forçado. Em vários campos, né? Na imagem, na voz, na tradução, um monte de coisa. E a engenharia da computação é a base principal para a formação da IA? Eu não diria que é a base principal, né? Sempre tem um começo, certo? Sim. Só que não só a engenharia da computação, mas existem outros cursos da área de tecnologia, né? A gente está falando ciências da computação também, análise e processamento de dados. Eu nem sei se existe esse nome ainda na formação, né, de graduação. Né? Existia uma que chamava processamento de dados.
Acho que talvez agora seja a tal das ciências da computação. Enfim, esses outros cursos, eles também te dão um meio de entrada, né, dentro da área de tecnologia. A diferença de uma engenharia da computação com a ciência da computação, por exemplo, né, uma delas seria justamente a parte do hardware e do software. Né? A engenharia da computação, você tem uma abrangência um pouco maior, no qual você tem especializações tanto na parte de software, desenvolvimento, etc., como eu falei. Isso vai te buscar ou te capacitar, de repente, a ingressar nesse mundo da inteligência artificial. Mas as ciências de dados também, só que não mexe com hardware, mais software mesmo, né? Cuidando de dados. Até eu acho que a ciência da computação te dá um embasamento um pouco maior para entrar nesse mundo de inteligência artificial, já que a base de aprendizado para qualquer IA são dados, né? São informações. E acho que é onde ela atua melhor. Aliás, falando sobre como você está comentando sobre curso e as áreas, é bem discutido hoje em dia, principalmente com inteligências artificiais, sobre aonde ela pega esses dados, né? Falam que pode ser que pegam da gente e tudo mais. E aí entra uma pauta que é sobre a nossa segurança virtual. Uhum. E aí, como que funciona essa relação entre a engenharia da computação e a segurança virtual? Tem alguma área disso? Como que funciona? Você lembra que eu falei no começo, né? Tipo, uma das especializações que talvez possa seguir é em cima de cibersegurança, né? Daí dentro de cibersegurança tem muita coisa que pode ser feita, né? Então imagina que um engenheiro da computação que saiba desenvolver, possa desenvolver protocolos de segurança para uma rede de dados específica, para evitar ataques. Ele pode desenvolver protocolos criptografados para troca de informação, né? Para que a informação não seja capturada no meio do caminho por um hacker ou coisa desse tipo. Então, tem muito disso, né? Os próprios equipamentos de rede hoje, né, que são criados, né, roteadores e etc., firewalls, são desenvolvidos, tanto a parte de hardware quanto a parte de software que roda nele, né, por possíveis engenheiros da computação, né, ou por especialistas que podem ter tido a engenharia da computação como base, né, dentro da sua formação. E isso só se consegue com especialização? Essa parte da eu diria que sim, você não vai sair da faculdade sabendo criar um protocolo de segurança super high-tech, etc. Mas eu acho que eu vejo de duas formas. Ou você busca especializações, existem cursos para isso, né? Certificações que você tira, que são reconhecidas no mercado de trabalho, e também no seu dia a dia de trabalho. Então, às vezes você começa a entrar como estagiário numa empresa que você vai estar trabalhando como segurança de dados, por exemplo. E daí ali você vai aprendendo. Daí vai aprendendo coisas novas, vai se especializando na prática mesmo sobre aquele assunto. E aí vai evoluindo. Né? Então, eu vejo dessas duas formas, dessas duas maneiras. Né? E como se manter atualizado, né? De repente, como tudo muda o tempo inteiro, você tem que estar sempre estudando, mesmo estando já no mercado de trabalho. Sempre fazendo curso, se atualizando, exatamente. Perguntando pro chat GPT, não, brincadeira. Assim, como eu quero a área de computação, eu pesquiso sobre e fica aparecendo pra mim, querendo ou não, né? E eu já vi gente falando que a cibersegurança é uma das áreas, se não a área mais difícil que tem, que é a computação, uma das que mais difíceis que tem que a computação pode proporcionar. E aí quando eu vi isso, eu criei uma dúvida se é difícil porque é realmente difícil ou é difícil porque um errinho seu pode custar, por exemplo, todos os dados ali. É verdade, né? Eu não sei te responder exatamente porque a minha especialidade não está na área de cibersegurança, tá? Mas eu diria para você assim, então não sei dizer se é difícil, se é fácil ou qual o grau de complexidade. Eu sei que é muito complexo porque, de fato, dessa área eu não entendo muita coisa mesmo. Né? Mas na hora que você está desenvolvendo alguma coisa e que exige ali um grau de cuidado, igual você falou, se eu cometer um errinho aqui, de repente vai dar algum problema e que pode me causar milhões ou causar um problema gigantesco. Antes disso ir para o ar, ele normalmente dentro da empresa que se trabalha, no mercado de trabalho, aquilo que você está fazendo, ele passa por uma série de testes de rigor para garantir que aquilo vai funcionando, sem defeito, sem falha, etc.
E quando acha defeito, é aplicada a atualização, igual acontece com o Windows o tempo inteiro. Vocês veem, né? Sim. A atualização do Windows é por conta disso. São vulnerabilidades que passam e eles encontram e depois mandam uma correção para proteger, né, daquela vulnerabilidade. Mas isso não acontece só no Windows, né? Acontece em todos os lugares. Por mais especialista que você tenha criado alguma coisa para proteger o seu negócio, um simples clique de alguém que trabalha na sua empresa, abrindo um e-mail ou abrindo um anexo de um e-mail, já pode contaminar a empresa inteira, fazerem o sequestro dos dados da empresa, exigirem grana para liberarem os dados e assim por diante. Então, por mais que você tenha algo super sofisticado, sempre há uma vulnerabilidade, entendeu? Acho que é por isso que talvez seja a parte mais complexa. Sim. Porque não basta você fazer a melhor coisa possível, né? O que eu vi que é, tipo, assim, criptografia, essas coisas, é difícil, principalmente de entender. Mas eu pensei que acho que o que falam que é difícil é como o seu erro pode custar, um mínimo erro pode custar muito. Acaba trazendo muita responsabilidade. Imagina, tipo assim, uma pessoa que trabalha na polícia. Exatamente. Se você erra isso, assim... Você tem que realmente saber o que você está fazendo constantemente. É um cirurgião, né? Não, o cirurgião... Não pode errar, exatamente. É literalmente a mesma coisa. E assim, você já mencionou que você não é especializado na cibersegurança. Qual que é a sua especialidade? Eu fui para a área de sistemas, né? Então, dentro da área de sistemas, você tem desenvolvimento de software, você tem implementação desses softwares que são desenvolvidos ou comprados no mercado, né? E sempre voltado para a área industrial. Então, entendi. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei trabalhando numa empresa de produtos que faz manufatura de eletroeletrônicos, né? E eu trabalhei cuidando e suportando os sistemas que faziam todo o controle de produção. Entendi. E daí depois disso eu passei a desenvolver, passei a implementar e cuidar dos projetos desses tipos de sistemas. Então da área, tipo, não é nem do aparelho em si que está sendo produzido, mas onde que imagina o seguinte, você tem uma produção de um celular. Sim. Certo? Então o celular vem totalmente peladão lá, né? Placa, carcaça, vidrinho, tudo, né? Durante o processo produtivo, cada parte do processo de produção, ele vai recebendo uma peça, vai montando, daí fica pronto um pedaço, ele entra numa máquina, é testado, está validado, vai seguindo, vai seguindo. Chega lá no final, ele é colocado na caixinha, embalado e vai ser distribuído. Sim. Né? Existe um sistema que faz o controle disso tudo. Né, de cada etapa desses processos, para garantir que o celular passou por todo o processo e ele passou por todo o controle de qualidade que a empresa exige. O nome do sistema que controla isso chama MES, Manufacturing Execution System, né? Então é um sistema de controle de manufatura. E é desse tipo de sistema que eu me especializei durante a minha carreira. Claro que dentro disso, você acaba fazendo mais coisas, né? Gerenciamento de projetos, então você acaba gerando alguns skills a mais, né? Como gestão de projetos, como gestão de pessoas, desenvolvimento de software, implementação, coisas desse tipo. Entendi. Então, hoje o meu ramo é esse. Legal. E assim, como que você vê, a gente conversou já um pouquinho da IA, né? Mas como que você vê que a IA e a internet das coisas, que tipo, tudo hoje tem uma tecnologia, uma internet própria, tipo geladeira, você consegue conversar, ela entra nesse mercado da engenharia da computação? Eu vou começar falando na parte da indústria, né? Que é onde eu atuo mais. Na indústria, hoje, a inteligência artificial, como eu falei, ela sempre existiu. Então, ela era muito usada para você pegar dados de produção e começar a predizer coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma manutenção em um equipamento. Quando eu faço essa manutenção? Eu posso otimizar essa minha decisão de que forma? Através dos dados daquela máquina, capturados por aquela máquina. E através desses dados, a minha inteligência artificial, ela prevê quando que aquele equipamento pode quebrar. E antes de quebrar, ela fala assim, olha, está na hora de fazer a manutenção. Então, isso é uma decisão que a IA pode tomar pelo cara que cuida da manutenção, por exemplo. Agora, como que ela enxerga esses dados? Tem um equipamento IoT ali na máquina que fica lendo todo o sensoriamento da máquina
e mandando esses dados para um servidor, para o sistema e tal, onde a IA vai trabalhar esses dados e tomar as decisões. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma aplicação, né, dentro da indústria, né? Outra coisa de IoT que eu acho muito legal, né? Tava conversando com a Lavínia em casa outro dia. O IoT, né? Quando a vinda do IoT é tão louca, né? A ideia que, imagina, dentro da ideia dos carros autônomos, né? Imagina você ter 2 carros autônomos na rua e eles se conversarem através de IoT. Né? Então, o carro ele autônomo, ele é todo sensoriado. Então, ele vai saber que não pode atravessar a faixa, etc. e tudo mais. Ele vai ver um carro na frente dele, ele vai diminuir a velocidade, né? Por quê? Porque tem sensores. Agora, imagina que quando ele chega perto, o carro da frente também é um carro autônomo e eles se conversam de alguma forma. Essa conversa vai fazer com que eles tomem a melhor decisão possível dentro do trânsito. Então, o IoT não é só simplesmente jogar para um lugar e está tudo certo. Não, é as coisas se conversarem entre elas através da internet. Isso Que é muito doido. louco, Então, né? esse é um exemplo assim, que é legal trazer para vocês terem uma visão mais prática do que é o IoT, né? Não, imagina, desculpa te cortar, mas imagina que quando a gente tiver esses carros autônomos, daqui a pouco vai ter, todos os eletrodomésticos também vão ser autônomos, entendeu? Nada mais vai depender da gente. Então, Nada mais vai estar no nosso controle. o Né? Luan deu um exemplo que, tipo assim, eu não sei se isso já acontece ou ele só deu esse exemplo. Né? Acho que ele falou, acontece na minha Tipo fábrica assim, da China. Então, não, tinha esse, mas era de uma casa, tipo assim, ele falou desse exemplo que, tipo assim, a sua geladeira tem um sensor lá dentro dela que percebe que tá sem ovo. Aí a geladeira já detecta isso, manda pra Alexa, a Alexa vai lá, vai na Amazon, pede e te encomenda pra sua casa. É isso aí. Meu, absurdo! Isso é louco! Isso é IoT, é a aplicação de IoT. Depois falam que as máquinas vão dominar tudo, que é só Já uma tão- distopia, não é nada, não. Então, já estão dominando Tá sua acontecendo. casa. Você não precisa mais, tipo, fazer o ato de abrir a geladeira e perceber que tá faltando, entendeu? Você não passa mais Então, por essa você escassez. quer um outro exemplo? Relógio, smartwatch. Esse relógio. Ele tem um sensor de quedas. Se eu cair, ele liga para um número especial direto. Eles já fazem isso, tipo, Faz. caraca. Mas eu não você tinha caiu ideia assim disso. de bobo, daí... Não, daí ele vai. Daí eu cancelo a ligação, entendeu? Ele deve Mas perceber, ele tipo... detecta. Outro dia eu tava dormindo, eu acho que eu posicionei o braço de alguma forma diferente, ele acionou tentando ligar. Caraca. Daí eu cancelei. Mas ele tá medindo o tempo inteiro o meu sensoriamento, né? Batimento cardíaco e etc. Então, a todo momento esses dados estão sendo jogados para a nuvem, né? Da Samsung ou, sei lá, do Android, de algum Sim. lugar. E eu posso ter acesso a esses dados quando eu quiser pelo meu celular. Então, ele lê aqui, eu vejo aqui, por exemplo. Agora imagina como fosse antes, né? Sem IoT, né? Sem essa ideia do IoT. Sim. Você teria que aferir a sua pressão, anotar numa planilhinha, aferir a pressão de novo, Pra depois de ver um se tá tempo, caindo. planilhinha, depois de um tempo de novo, planilhinha, e aí indo. Depois você ia pegar essa planilha e olhar essa planilha e falar, acho que eu tô com algum problema. E Será quem faz isso? Ninguém faz isso. Concorda? Então, não, faz. Os vozinhos de antigamente sempre fazem isso. Mas Mentira. tem um relógio exatamente para encurtar esse processo. Não, Agora, isso Nossa te Senhora. traz uma qualidade de vida até muito maior, porque ele pode Ele já detectar percebe coisas isso que pra você. você não detectaria. Eu Né? imagino que em algum momento, sabe, a gente vai estar vendo um Wall-E mesmo, assim. Sabe, que a cadeira anda sozinha, vai percebendo se você tem algum problema, já te Se manda. bobear, já pra tem sala, cadeira sério. andando sozinha também. Então, é verdade. Cara, é um mundo, assim, que a gente via, tipo, nos filmes, quando eu nasci em 2008. Eu via nos filmes, assim, tinha uma realidade muito, tipo, essas coisas muito futurísticas, assim, de máquina fazendo as coisas por você, robozinho que ia te acompanhando. Esses dias eu vi um vídeo do Elon Musk, não do Elon Musk, mas era uma conta dele, a Gabi me mostrou. Tinha um robô andando, conversando com a pessoa, fazendo as coisas normal. Não foi os robôs da fábrica da Tesla? Eu não Porque sei. ele colocou É isso mesmo? robôs assim com características, não características, mas formato humano, né? Cara, muito Gente, doido. eu acho muito engraçado esse vídeo desse robô, que daí eles ficam empurrando os robôs. Ah, eu já vi. Já Pra ver vi se- que é um pra ver se cachorro eles caem. empurrando o cachorro com o pé. Mas cuidado que tem uns desses que é fake, que depois é feito via computação Sim. gráfica, brincadeira. Cara, Não, eu mas tenho, é muito eu tenho engraçado, tanto cara. medo de algum dia realmente a IA ficar tão poderosa que eu falo, tipo, oi, ChatGPT, tudo bem? Muito obrigado por fazer isso, por favor. Não, mas tem uma brincadeira que a gente faz, acho que você vai lembrar. Sempre que a gente passa por
portal assim de reconhecimento facial, que daí ele libera o portão para a gente sair, de portaria do condomínio, condomínio. etc. O negócio fala assim, obrigado, né? Obrigada. Obrigado. Daí eu respondo, De obrigado. nada. Daí ela, você está respondendo por quê? Se um dia Ele vai saber. eles dominarem o mundo, eles vão saber que eu era educado com eles. Evolução das máquinas. Pelo menos eu não vou ser primeiro. Vocês que não são da época do Exterminador do Futuro, né? Então vocês não têm... Né? Esse medo, assim, então. Mano, eu vi um vídeo que era tipo um cachorro de... Né, uma IA de cachorro que tava brincando com um cachorro de verdade. As pessoas Meu brincando, Deus. literalmente Meu Deus. brincando. Não, isso eu nunca vi, não. Tem uma empresa chamada Dynamic Robotics. É desse E daí que eu acho que essa chutaram o empresa robô. que faz esses cachorrinhos. Esse aí. cachorro que eu vi que eu vi assim, o esqueleto desse negócio hoje em dia tá com aqueles tá tudo esquisito, velho. Você chuta, ele não cai. Ele Não, ele Ele- fica... Não, e ele com as balança caixas na assim. mão assim, balança e volta. Não, mas a ideia, assim, vocês perguntaram dos impactos, né? Sim. Eu acho assim, quando você vai evoluindo, vai utilizando essas coisas cada vez mais, pensando na indústria, por exemplo, o impacto é melhora de eficiência e qualidade de produto, né, que você está produzindo. Então, as empresas normalmente buscam melhorar as eficiências deles, produtivas, as margens de ganho, etc., trazendo maior produtividade, né, com o menor custo possível. E a IA ajuda muito nisso, ajuda você a ser mais produtivo, né? Vou dar alguns exemplos das IAs generativas hoje, por exemplo, né? Se eu quisesse digitar lá, viu? Faz um roteiro para mim para eu fazer uma entrevista com uma pessoa sobre engenharia da computação. Isso aqui poderia sair quase inteiro. Sim. Você ia ganhar muito tempo. Então você ganhou produtividade na sua atividade. E no nosso dia a dia, é esse exemplo que eu acabei de dar, né? Dentro do estudo, mas sempre com cuidado, né? Porque Como é que não é é também? totalmente certeza. A gente sempre tem que atuar de forma supervisionada. Então, tudo aquilo que a gente vai pesquisar hoje numa IA generativa, a gente tem que supervisionar, né? Olhar a resposta, entender e ver. Mas Eu já vi muito disso, tem acho que é um padrãozão que fazem, eles perguntam se, por ChatGPT, é o que eu vi, né? ChatGPT e agora o da IA da Meta, que tá no WhatsApp, perguntam se é maior 9,11 ou 9,8. E a IA tem dificuldade para responder uma pergunta dessa. Porque, tipo, não tem... Eu não sei porquê, mas eu sei que tem uns erros, assim, que são meio que bobo, sabe? Pra gente, tipo, 9,80 é maior que 9,11. Só que ela erra ainda assim. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. o cuidado, na verdade, é pelo seguinte, né? Do que a IA... De novo, ela faz as predições dela através de dados, de informação. Só que para ela conseguir fazer isso, ela tem que ser treinada. Né? Tipo, você pega um conjunto de informação gigantesca, né? Apresenta para ela em um caráter de treinamento, ela vai treinar tudo aquilo, vai conhecer tudo aquilo. Depois que ela conhece tudo aquilo, você apresenta um conjunto de dados ou informações novas para que, baseado no treinamento que ela teve, ela faz as predições dela, né? Faz as adivinhações dela, né? Vamos falar assim. Agora, se você só apresenta um determinado tipo de dado, ela está completamente enviesada e não vai te dar a resposta que você quer. Então, às vezes, tudo é problema de dados e treinamento, no final das contas. Por isso que a gente tem que ter cautela quando a gente faz alguma pergunta para a IA, entendeu? Sim. Sim, realmente. Mudando um pouquinho de assunto, o Pazinho falou que queria seguir a área da engenharia da computação, né? O que você aconselharia pro Pazinho? Olha no olho dele e responde. O que você aconselharia? Mergulha, cara. Vai na fé. Eu vou falar por quê? Porque... Não, primeiro, né? Acho que você tem que gostar da área de tecnologia, porque faz parte, né? Na hora que você estiver nesse universo, né, na faculdade, ela vai te dar uma boa visão para onde você vai ir, né? E muitas vezes o que você escolher não é o que você vai se especializar, né? Porque, não gostei daqui, então vou fazer outra coisa e tudo mais. Mas eu acho que é uma das profissões do futuro, já era há muito tempo atrás, né? Sempre foi, na verdade, né? Uma grande diferença da engenharia da computação quanto a outros cursos que nem existem mais hoje em dia é que, apesar das mudanças, o curso sempre vai existir. O que vai mudar é o conteúdo. Então, você sempre vai ter alguma coisa nova entrando na grade, né, curricular da engenharia da computação e ela sempre está inovando, né?
Mas eu acho que é uma das profissões do futuro, porque vai te dar base para as tendências que hoje temos e que vai continuar tendo, né, ao longo dos anos. Então, essa é a minha opinião. Então, que engenharia da computação, por exemplo, ou área de tecnologia, né, a profissão do futuro, e psicologia também. Psicologia? Tem que cuidar da mente dos loucos, né, que vai perder os empregos, não vai saber mais o que fazer. Com toda certeza. Inclusive, já entrando nesse assunto. Os loucos não, desculpa. A engenharia da computação, ela Ser sofre cancelada. com Vou ser essa... cancelado aqui, né? Ela sofre com esse medo de ter o trabalho perdido pela IA? Peraí, não entendi. Tipo, o engenheiro da computação tem esse medo grande de perder o trabalho pela IA? Eu sei que hoje está acontecendo muito com artista. Agora, isso pode acontecer com o engenheiro da computação? Eu acho que todas as profissões, tá? Não é questão de se. Talvez seja questão de quando. Né? Mas eu acho que isso... Não estou querendo trazer, né? Gente, até o aluno vai ser... Apocalipse aqui, né? Até o aluno vai ser uma IA no futuro. Não, mas existem muitas coisas que precisam muito da sensibilidade do ser humano. Eu acho que as pessoas, elas não vão serem totalmente... As profissões não serão totalmente descontinuadas, assim, por conta de uma IA. Mas eu acho que elas serão transformadas. A IA, ela, na minha opinião, tem a intenção muito mais de vir como um auxiliador para ganhos de produtividade, para produtividade, do que mesmo para substituição. Então você pega hoje um médico, né? Ele precisa hoje olhar uma chapa de um pulmão e saber se aquela pessoa está com câncer ou não? Não. A IA fala isso para ele hoje. Já existem modelos que dá com uma precisão absurda isso. Mas a IA não consegue olhar para um rapaz que está entrando num... bati aqui. A IA não consegue olhar para um cara ainda que está entrando num médico e só pela sensibilidade fala assim, opa, você está com algum problema. Um médico humano já tem, né? Sim. Pela experiência de vida, pelo olhar, etc. Então, é difícil dizer... Eu falo questão de quando, é porque assim, as coisas vão se aperfeiçoando muito rápido. Aquilo que eu falei no começo, é exponencial. Então, daqui a pouco, pode ser que sim. Né? Mas eu acho que as pessoas vão se adaptando. Então eu acho que é muito mais a questão que as coisas vão se transformar ao invés de sumirem. Né? Essa é a minha opinião. Não sei se está certo. Futuro dirá. A IA que tá vendo esse vídeo no futuro vai saber. Vai saber. Eu sou legal com vocês, tá, IA? Aliás... Eu falo obrigado. Perdão. Aliás, você falando sobre inovar e transformar, você disse também, e é meio que isso é um conhecimento meio geral, como áreas da computação em geral, ela vai... quanto mais você afunila, mais você acha curso. Acha curso e coisa pra fazer. É impossível você não ter coisa. É muito abrangente. Uhum. Dentro da própria dela tem muita coisa. Só que a gente sabe o que tem agora. Tem engenharia, tem análise de sistemas, de dados. Só que quais são as novas? O que tem pra vir? O que pode ser que vai criar de oportunidade no mercado? Vai diminuir? O que eu tenho visto, tá? Assim, em relação a... falando de cursos, né? Os cursos que existem são esses, né? Tipo engenharia, ciências de dados, etc. Né? Graduações nesse sentido. E depois você tem as pós ou MBAs, coisas desse tipo, que daí já começa a especificar mais. Então você tem MBA hoje, ou pós-graduações específicas para inteligência artificial, para Big Data ou Business Analytics, né? Que seria o BIs, né, Business Intelligence também, que seriam análise de dados de forma inteligente, o tal do computação em nuvem, por exemplo, né? Então existem técnicas específicas para você trabalhar com os seus dados no ambiente em nuvem, não no seu servidor, na sua empresa, etc. Enfim, na própria cibersegurança também existem cursos específicos para isso, certificações. Então, e aquilo que você falou, cada hora vão surgindo coisas novas. Recentemente mesmo, eu estava... O ChatGPT está aí há pouco tempo, né? 2 anos. Sim. A gente está falando, né? Sei lá. Estão inventando curso de prompt de ChatGPT. Curso para você gerar o prompt, que o prompt é aquele textinho que você digita para ele.
poxa, mas até isso, né? Então, acho que a criatividade do povo vai fazendo, né, com que cada mais coisas sendo criadas, né? E vai te dar essa abrangência. Por exemplo, dentro da minha área de desenvolvimento, por exemplo, acho que existem milhares de cursos de desenvolvimento de linguagens de programação diferentes. Sempre tem uma ou duas ali que são as mais usadas, né? Mas, nossa, existe um monte. Agora imagina eu se especializar em todas elas, é impossível, entendeu? Então, segmenta muito, viu? Isso é complicado, mas... Agora, assim, falando de tendências, né? Eu acho que a tendência maior está em cima, principalmente da parte de IA, né? Que eu acho que é uma tendência muito forte. E na parte de realidade mista, né? Que é você ter o mix do seu mundo real e do virtual, né? Vai no mesmo contexto. É que tem um óculos assim da Apple gigantesco assim que você... Vocês viram o novo óculos da Apple que eles lançaram, né? Eu vi que era um normal já. Tinha o Apple Vision, que era o grandão assim. E eu vi um desses tempos que era um óculos normal assim. A Google a Google lançou um não trailer sei se é real. de um óculos que parece um óculos normal, mas é tipo Apple Vision. Eu vi um vídeo tipo assim mesmo. Eles iam colocar, não sei se é a Meta ou a Apple mesmo, eles iam colocar no óculos da Ray-Ban essa câmera, acho que foi a Meta que fez isso. Mas é justamente isso, a realidade mista, através desses dispositivos de óculos, né, você consegue enxergar através do óculos a parte virtual, mas você também está enxergando a parte real. E o mais legal, né, que dá o nome na questão, né, de realidade mista, é que você consegue interagir com o virtual. Você consegue mexer no holograma ali, né? Você consegue aumentar, diminuir, clicar. É loucura. É um absurdo, assim, tipo, muito louco, assim. Então eu acho que... ver uma tela e mexer nela. Acho que essas são duas tendências que eu acho que vai persistir mais um pouco. Dentro da indústria, a gente tem usado algumas indústrias, né, algumas empresas, assim como teste, né? Eu vou chamar de teste, mas é como se fosse... São empresas que a gente chama de earlier adopters, tipo, são empresas que adotam aquela tecnologia mais cedo, né? São as impulsionadoras aí da tecnologia. Então, esses tipos de empresa, né? Microsoft, a Apple, Meta, etc., eles têm usado bastante esses tipos de dispositivo. E lá na nossa empresa, a gente também começou a usar para fazer treinamentos de operadores. Então, a gente desenvolveu o treinamento dentro do óculos. Lá a gente está usando o óculos da Microsoft, chama HoloLens. Então, o operador coloca o óculos, ele enxerga a máquina. Fisicamente, ele está vendo a máquina. E daí o óculos começa a trazer componentes virtuais na máquina, falando, olha, clica aqui. E daí tem lá uma seta virtual onde ele tem que clicar. Você tem que fazer assim, assim, assado. Daí traz um vídeo para ele explicando como que ele tem que fazer. Com direcionamentos virtuais de como ele tem que virar a chave, como que ele tem que mexer. Então, isso para o discernimento do operador, né, é absurdo. Muito louco. Ele aprende muito mais rápido assim do que na sala de aula, né? Sim. Realmente é bem mais legal. Você vê só na sua tela. Sim. Eu teria um desse, eu vi um cara usando o óculos, né? Que ele colocava, tipo, ele tava aspirando a casa, ele colocava, tipo, moedinhas assim no chão, pra aspirar a casa inteira. Então, tipo, o aspirador de pó ia coletando essas moedinhas. Nossa, que no incrível. virtual. Você fazia, tipo, é quase como se fosse um joguinho. Você tem que coletar todas as moedas na sua casa. E você limpa a casa inteira. Mas ao mesmo tempo que é muito legal essa tecnologia, muito legal. Mas eu também tenho uma visão que é meio preocupante, assim. No sentido de, se for demais, se tudo virar isso, todo mundo tiver um dispositivo desse no óculos, sabe? A pessoa vai viver em outra realidade também, sabe? Então é muito bizarro. Não, será, tipo assim, a gente não tem nem noção, né? Será que vai valer a pena realmente viver nessa realidade virtual? E mesmo assim, se você, tipo, achar que não, você vai ser o único, ou uma das únicas pessoas que vão ver assim, e do que adianta? É uma coisa assim, que é preocupante, só que também é uma área de interesse, assim, louco. Para você ter uma ideia, uma das aplicações que tem dentro disso é você fazer reuniões remotas, mas você
sendo um avatar, e você enxergando avatares das outras pessoas dentro dessa sala virtual. Só que as pessoas são reais, mas estão em formato de avatar e você está enxergando Cada um elas. tá na sua casa, mas eles estão reunidos assim numa mesa virtual. É home office avançado, né? A pandemia só acelerou isso, mas isso sempre já vinha sendo bastante difundido e testado e etc. Mas sim, já existe na verdade, né? Só é pouco usado ainda, mas já existe. E interrompendo esse episódio, está aqui um recadinho dos nossos patrocinadores. Está em busca do imóvel perfeito, seja para locação ou compra? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou locação dos imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções de total transparência e eficiência. A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito, para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando toda a segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que você merece. Bom, e a gente falou sobre novas tendências, os últimos assuntos foram basicamente isso, como realidade mista, a inteligência artificial, como está chegando tão forte. Só que uma pauta que está muito sendo falada agora é também o meio ambiente, principalmente porque tá nessa de muito queimada, sempre tá, né, falando muito, mas principalmente com esse bagulho de evolução global e tudo. Como que você acha que a computação e áreas da computação, engenharia da computação pode ajudar a melhorar esse problema que está tendo no meio ambiente? Eu tenho, de novo, muita coisa talvez dê para fazer. A princípio eu até imaginei que assim, mas o que pode ajudar na... Mas hoje, daí eu comecei a dar uma pesquisada, inclusive, e falei assim, já ajuda, né? Porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Dentro da ideia do IoT que nós estávamos falando, né? Hoje já existem sensoriamentos num campo de agricultura, por exemplo, em que esse sensoriamento ajuda você a entender qual está a umidade ideal do solo, para que você possa ter um consumo ideal de água, não exagerado, por exemplo. Então você está ajudando porque você está consumindo menos água, ou tendo um consumo mais eficiente de água baseado no sensoriamento do solo. Drones, né? Então hoje já vi, né, em alguns exemplos, drones fazendo o monitoramento das áreas de plantação, ou monitoramento de queimadas também pode ser. Então você tem o uso da tecnologia hoje pode servir muito no auxílio disso daí, né? Monitoramento, sensoriamento, para que você consiga, baseado no sensoriamento, saber e tomar as decisões mais rápidas possíveis ou simplesmente mais assertivas, né? No sentido de consumo eficiente. Não é deixar de consumir, mas é ter um consumo eficiente, né? Para não ter desperdício, por exemplo. Então isso já vai direto nessa pauta, né? De ajuda ao meio ambiente e tudo mais. Esse é um exemplo, na verdade, mas, por exemplo, tem outros que poderiam se encaixar, né? Computação em nuvem, né? Que a gente fala muito de computação em nuvem, mas o que é a computação em nuvem, né? É você ter seus dados disponíveis na nuvem, lá no céu. Daí, lá no céu não consome nada. Não, é verdade. Brincadeira. Você vai lá buscar, você piada. pega uma escada. Não, mas é assim, o que é a computação em nuvem, na verdade? Você tem um lugar, data center, vamos chamar assim, onde todos esses dados vão estar armazenados. Então imagina que você tem um lugar mais centralizado, né? A Microsoft tem, a Google tem, essas grandes tem, né? A Amazon tem. E você aluga esse espaço que você está usando, né? Como empresa, e você não precisa ter esse espaço na sua empresa. Assim como várias outras empresas não precisam ter esses espaços dentro das empresas deles, vão estar consolidados em um lugar só. Então você diminui o consumo energético desses locais.
Se você tiver uma infraestrutura lá dentro, né, que consiga ter algum reaproveitamento energético, painel solar, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né, e que sustente esse data center de alguma forma, por exemplo, então você está tendo também um consumo mais eficiente dos meios naturais, né, da energia no caso. Então nesse sentido, ela pode ajudar muito, né? Até toda a tecnologia em geral, ela vem para resolver problemas, né? Então, e o engenheiro, na verdade, por natureza, é um resolvedor de problemas, né? Qualquer área da engenharia, não só da computação. Então, acredito que esses problemas ambientais ou qualquer outro tipo de problema pode ser endereçado tranquilamente dentro da engenharia. Alguma solução tecnológica há de surgir para resolver algum problema, né? Então, acho que é nisso. Entendi. E assim, Manuel, mudando totalmente de assunto de novo, o que te fez escolher a engenharia da computação, sabe? Você estava lá no ensino médio, você falou, putz, gosto de tecnologia, vou fazer. Eu queria ficar rico. Justo. As coisas não acontecem como a gente planeja, né? mas assim, quando eu era menor, eu não lembro a idade que eu tinha, né? Mas assim, não tava nem no colegial ainda, eu acho. Era ensino médio ainda. E estava muito no início, né? Esse curso estava muito no início a engenharia da computação. E a Unicamp foi a primeira faculdade, se eu não me engano, a criar o curso de engenharia da computação. E eu tenho uma prima, na verdade, prima do meu pai, né? Uma prima de segundo grau, que ela fez a Unicamp, fez engenharia da computação, se formou e tal. E eu era moleque, eu ficava escutando meu pai e minha mãe o tempo inteiro falando assim, nossa, a Ritinha tá rica. Porque ela fez engenharia da computação. Porque as empresas brigam para ter ela dentro da empresa, não sei o que lá. E ganha-se muito, né? Então eu passei minha infância e adolescência ouvindo isso, né? E daí quando eu resolvi prestar faculdade, eu pensei, eu já estava com isso na cabeça de engenharia da computação, sempre gostei de videogame, tecnologia, computador, essas coisas. Falei, vou fazer engenharia da computação porque a Ritinha tá rica, né? Daí eu quis fazer engenharia da computação. Mas assim, não é um mar de flores, né? E também não é esse negócio de assim, você vai ficar rico. Eu acho que vale muito do esforço de cada um. E em qualquer área que você se especializa, você tem chance de ter sucesso, né? Algumas áreas melhores que outras, né? Mas você tem condições de ter sucesso em todas as áreas. Mas aí no caso da engenharia de computação foi essa escolha, né? Então ingressei na faculdade, fiz a engenharia da computação, comecei a trabalhar e o ramo que eu fui, né? Que foi a área de sistemas, já desde o princípio, foi onde eu me especializei. Né? Mas não fiquei rico não, gente. Não, mas isso que a gente estava conversando há uns dias atrás, que a engenharia da computação, como você falou, era uma área nova, né? Para sua prima. Então por isso que era concorrido. Aí acabava ganhando mais, né? Era menos concorrido, né? Eu falei nesse sentido porque ela ficava sendo procurada pelas empresas. Isso. É que assim, né? Lá atrás era novidade, né? Então dentro das indústrias, eles estavam procurando muitas pessoas com esse tipo de skill, né, de habilidade para trazer uma transformação ali digital, uma coisa, né, dentro das empresas. Não se falava ainda muito disso, né, mas enfim. Então você tinha pouco profissional. Então quando você tem pouco profissional, normalmente você valoriza muito o profissional, ele ganha muito bem. A área, né, se popularizou absurdamente. Né? Então, e hoje em dia a concorrência, vamos falar assim, dentro da engenharia da computação, e eu não vou falar só da área da engenharia da computação, mas dentro de um segmento, ela é muito concorrida. Então, por exemplo, no segmento de desenvolvimento, né? O engenheiro da computação não está disputando só com engenheiros da computação o mercado de trabalho. Está disputando com ciência da computação, com processamento de dados, com qualquer outro cara que fez um cursinho de desenvolvimento na internet. Então, você está concorrendo com esse monte de gente. Então, como se popularizou muito, e na época que eu ingressei já estava bem popularizado, e agora ainda mais, você tem muito profissional hoje, muita concorrência. Então, o mercado de trabalho hoje paga uma média, né? Assim,
Não vou falar que é ruim, mas também não é aquele absurdo de salário, né, para alguém que está ingressando nessa área, né? Mas sei lá, não é aquele negócio como antigamente, né? Só tem meia dúzia, então vamos pagar bem porque senão, né, eu não vou ter. Né? Hoje você acha bastante profissional. E você falou que você sempre foi interessado em tecnologia, né? Mas você acha que isso seria um pré-requisito para as pessoas que estão pensando em seguir essa carreira? Eu comentei no começo que gostar da área é um plus, né? Seria pode ser que sim. Eu acho que é difícil responder essa pergunta pelo seguinte: tem muitas pessoas que, por exemplo, não gostam da parte de hardware, vamos dizer assim, né, de equipamentos, etc., mas se dá muito bem em desenvolvimento de software. Então, o gostar daquilo não ou não gostar daquilo, né, da parte de hardware, da parte de equipamentos, etc., né, não é um pré-requisito, porque se ela gostar de desenvolvimento, ter um raciocínio lógico, ter matemática, o matemático se daria muito bem numa área de desenvolvimento, por exemplo, entendeu? E o matemático pode ser que não saiba mexer num celular, não gostar de celular, sabe? Então, não diria que é um pré-requisito, né? Porque o ramo que você escolher lá dentro pode ser que não importe tanto isso, entendeu? Entendi. E também você falou sobre a sua empresa, sobre as coisas novas e tudo mais. E assim, o meu sogro trabalha também com isso, então eu sei meio que eu tenho contato em como é quando tá tipo lançando projeto novo e tudo mais, como é uma correria toda. Uhum. Mas qual que foi o maior projeto que você já esteve? Não necessariamente na empresa que você tá, mas o maior projeto que você foi corrida, assim, você falou, mano, esse projeto... Então, a gente... É um projeto que posso dizer que foi, para ele, a gente entender que ele terminou, foram 4 ou 5 anos. Cara, de projeto. De trabalho contínuo, assim. Então, imagina, não é que é trabalho contínuo, imagina assim que você quer chegar em um determinado objetivo, só que para você chegar lá, você tem, N projetinhos que vai te completar essa jornada. Então, assim, acho que o mais desafiador foi essa jornada. O que foi isso? Dentro da empresa que eu tô hoje, quando eu fui contratado lá, a gente não tinha um sistema mais ou menos lá, tudo, mas não tinha muita coisa digitalizada. Então a gente começou um trabalho de transformação digital. O que é isso? Pegar tudo que é processo manual e automatizar ele de alguma forma. Sem papel, enfim, com mais velocidade, com mais eficiência, né? Então a gente começou a implementar projetos de automações de linha, colocando robôs para fazer empacotamentos. A gente começou a implementar o sistema que ia controlar tudo isso. Lembra que eu falei lá no início do sistema MES? Então, também a gente começou a coletar dados dos IoTs, das linhas, né, de sensores, sensor de motores, de vibrações, sensor de contagem de produto produzido, jogar isso tudo para o sistema. A gente começou a colocar robôs colaborativos ou mais avançados do que o que existia no mercado. Enfim, se vocês já ouviram falar de indústria 4.0, já? Indústria 4.0, você tem vários pilares lá dentro da indústria 4.0. E o que é a transformação digital? É nada mais, nada menos do que você, de alguma forma, conseguir implementar todos esses pilares da indústria 4.0. E, de fato, você está com uma empresa inovadora, né? Com tudo isso implementado. Então, a gente implementou coisa com realidade mista, a gente implementou coisa com inteligência artificial, com cibersegurança, com integração, com simulações de dados, enfim, uma série de coisas que tem dentro dessa ideia da indústria 4.0. Isso fez, né, a nossa transformação digital. Quando eu falo nossa, né, não fui eu que fiz sozinho, mas é um grupo, né, óbvio. É um grupo de pessoas multidisciplinares, né, eu como a parte da computação, tem um outro como parte de engenharia mecânica, tem um outro como parte de engenharia de processo e assim vai. Então,
esse projeto, né, que a gente fez parte, durou aí por volta de uns 4, 5 anos mais ou menos. Foi quando a gente considerou ele concluído, mas até hoje a gente inventa coisa nova para ir fazendo, mas eu acho que eu citaria esse, né, de desafio mesmo. E assim, Manuel, chegamos infelizmente no fim desse episódio. Foi muito Bacana, bom. hein? Muito interessante saber de muitas coisas aí. Também refletir um pouquinho, ficar um pouquinho preocupado sobre o nosso futuro e com a tecnologia. Não vai vir a Skynet matar ninguém, não. Se vocês querem a referência, tenho assistam medo. Exterminador do Futuro. É verdade, esse Clássico. que eu tenho medo. Assim, eu tenho medo de algum ponto, tipo assim, aí é perceber, a gente não precisa mais deles. E tchau. Daí você vai para psicólogo para tratar a sua Aí o cabeça. psicólogo roubou Que é um também. IA. Né, entendeu? Aí que tá o Que eu problema. acho que vai ser mais difícil, mas um dia pode ser. Quem sabe algum dia. E assim, pra gente agradecer mesmo, a gente trouxe um pequeno presentinho. Gente, eu não precisava. Você vai abrindo aí, quando você vai abrindo o episódio. Nossa, episódio enquanto você vai abrindo o episódio aí, o presente, eu vou finalizando o episódio. Calma, lição importante. Digam obrigado às IAs. É verdade, digam obrigado, Zias, por favor. Eu faço isso sempre. De nada, essas coisas assim. Muito importante. Enquanto você não pode fazer isso, muito obrigado por ter visto o episódio. Não esquece de dar like, compartilhar, seguir a gente no Spotify, clicar no sininho e... Olha que rápido, hein? Nossa, Davi, esposa meu. Nossa, É pra Você isso, perguntou, né? você perguntou motivo, Lavina. Eu perguntei Pode o falar motivo. motivo. É, né? Não foi pro Instagram. eu olhei pro Instagram e falei, não posta pro Instagram Ah. normalmente. É pro Instagram. Que legal. Fofo. Quer Que mostrar fofo. pra câmera? Por lá na... Em algum lugar. Calma. Você Acertou? consegue... Quer dar pra Lavínia? Lavínia, Mostra lá pra câmera. nessa câmera. Que bacana. Tá aparecendo? Tá. Vai lá pro armário, nosso armário de livros, enfeitar nosso escritório. Vai pro lixo. Que isso, cara? Foi feito com muito carinho, Meu muito primeiro amor. podcast. É verdade. O que mais? Sininho, like, Spotify, Instagram, Linktree. segue no Instagram, é verdade. Linktree, que mais? Vá ver o site Vivian Rodrigues Imóveis, nossa querida patrocinadora. E continue nos seguindo, assista os outros episódios, compartilhe com todo mundo que você conhece, compartilhe com outras pessoas que querem fazer ciência da computação, engenharia da computação, ver um pouquinho desse lado interessante que vai ser da nossa tecnologia, do nosso futuro. Compartilha com quem você não conhece também. Compartilhe com quem você não conhece, vai lá no seu Twitter, compartilha lá, manda pro Elon Musk pra ele fazer, pra quem sabe ele vir o nosso patrocinador no futuro. Onde a gente vai entrevistar Você quer que eu ligo? Mr. Elon. Muito obrigada e é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.